O que eu queria conversar com vocês, que a gente pensasse um pouco, é sobre a nossa caminhada espiritual. Eu acho que a gente às vezes precisa parar para poder pensar qual é o sentido da nossa vida. Vocês têm pensado sobre isso? Já pensaram? Qual é o sentido? Vocês já imaginaram que a nossa vida, ela tem um sentido oblativo? O que significa isso? Ela foi dada. Ela foi doada. Deus deu a cada um de nós essa vida. E a gente precisa se perguntar, com o que eu gasto a minha vida? Vocês têm pensado? Em 24 horas, quando vocês chegam em casa à noite, vocês gastaram a vida de vocês com o quê? Como é que vocês estão consumindo o tempo de vocês? Com algo que acrescenta ou não? Te constrói ou te destrói? E você na vida do outro tem feito o quê? Então, às vezes, a vida tem tantas opções, tem tantos caminhos, tantas coisas para nos mostrar, para nos seduzir. E a gente fica um pouco perdida. E a gente não descobre que existe um caminho. É o caminho. Jesus. É o único. A gente tem um padre do século IV que diz que a nossa vida só inicia a partir do momento que a gente toma consciência de que somos de Deus. Então tem muita gente que pode estar morta. Acha que está vivendo, mas ainda não começou a vida. Porque ainda não descobriu Deus como centro da vida. E a nossa vida passa a ter um sentido quando a gente faz aquilo que Ele fez, não é? Ele me deu a vida e eu ofereço ela de volta. Eu falo, está aqui minha vida, Senhor. Faça dela o que o Senhor quiser. Então a gente, quando começa a nossa caminhada espiritual, então tem muitas pessoas que podem estar aqui, já tem uma caminhada longa, já estão aqui na igreja. Tem pessoas que hoje estão vindo pela primeira vez, já têm caminhado em outros lugares, mas pessoas que vieram hoje de curiosidade. Fala, o que será que esse povo arruma aí? Será que isso tem que dar certo ou não dá? Então fica olhando para ver se entra ou não entra no caminho. A gente fica sempre na dúvida, porque qual que é o maior comportamento nosso? Nós somos muito católicos, mas muito pouco cristãos. Vocês estão horrorizados com o que eu estou falando? É verdade. Nós somos pouco cristãos. Nós anunciamos muito pouco Cristo. Na palavra, não na vida. Parecemos um bando de mortos. Só reclamamos. Então, caminhar com Deus, caminhar com Jesus, fazer essa opção, ela nem sempre é muito fácil. Mas o Evangelho de Marcos, quando vai descrevendo toda a caminhada de Jesus, da Galileia até Jerusalém, com os discípulos dele, isso vai me dando um conforto muito grande, que a gente tem um jeito. A gente tem jeito. Porque Jesus lutou muito com aqueles discípulos, até que eles conseguissem compreender, e ele morreu sem que eles compreendessem. Então existe uma possibilidade. Sempre alguém nos mostra Jesus, não é? Então alguém algum dia na vida te falou sobre Jesus. Assim também foi com João Batista. João Batista, hoje até dia dele, não é? João Batista estava sentado com os discípulos e ele viu Jesus passar e falou com eles assim, aquele lá, ó, aquele é o Messias, aquele é o Cordeiro de Deus, é aquele que eu não sou digno de desatar a correia dele, da sandália dos pés, eu não sou digno. O que os discípulos fizeram? Correram até ele. Aí chegaram lá e falaram assim, mestre, onde moras? E ele falou 3 verbos, que o terceiro é o mais difícil a gente cumprir. Ele falou, vinde, vede e permaneça. Vinde, vocês vieram. Veja, vocês vão ver, ouvir, ver as maravilhas dele. Às vezes a gente participa de algum encontro de casais, encontro de jovens, tantos encontros. Às vezes a gente participa de uma missa e fica tão encantado. Mas a nossa dificuldade significa permanecer. Como a nossa vida com Deus é de ondas. Igual a onda do mar. Uma hora nós estamos em alta. Rezamos tanto que o pessoal da casa acha que a gente vai comprar uma cama para vir para a igreja. E ficar dentro da igreja o dia inteiro, só quer rezar. Isso geralmente quando a fase está ruim. Aí a gente quer rezar 24 horas. Quando a vida melhora, a gente dá uma afastadinha. Fala, Gê, a situação está boa, depois eu volto. Depois eu venho.
Por que isso? Porque não temos consciência. Consciência de quê? Nós temos uma consciência tão limitada que a gente vê a vida só aqui. A gente não tem consciência de eternidade. A gente não tem consciência que estamos no exílio. Ou vocês acham que estão aqui para sempre? Isso aqui é exílio. Nós estamos fora da casa do Pai, gente. Nós estamos longe dele. Está ruim. O dia que voltar para lá vai ser um espetáculo. Mas nós estamos no exílio. Então nós temos uma caminhada. Então nós não conseguimos ver. A gente fica parado aqui, tendo uma visão de mundinho daqui, e não temos uma visão de todo de eternidade. Então por isso nós não temos consciência da permanência. Por que eu preciso permanecer? Porque eu preciso conhecer. Como é que eu vou entrar num caminho que eu não conheço? Então eu permaneço para conhecer. Quem conhece ama. Aquele que ama vê. Porque não precisamos de pedir a Deus que se manifeste, não, Ele já está em todas as coisas. O problema é que nós somos cegos e não vemos. Então eu permaneço, eu conheço, eu amo, eu vejo. Se eu vejo, eu ando. Eu consigo caminhar, mas se eu não consigo enxergar, eu fico parado. Se vocês estiverem em algum lugar onde a luz apagou, e vocês não conheciam o lugar, fica todo mundo parado, não sabe para onde é que vai? Às vezes é assim. Às vezes é assim que eu estou hoje na minha vida. Parado. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eu não sei o que eu decido. Eu estou perdido, sem rumo. Para onde que eu vou, meu Deus? Existe Deus mesmo? Não existe? Qual é o sentido da minha vida? Eu estou fazendo aqui o quê? Trabalho para quê? Acumulo dinheiro para quê? Por que eu não conheço a palavra de Deus? Vivo para quem? Por quê? E por que eu tenho tudo e vivo com angústia dentro do meu peito, um buraco dentro de mim que eu acho que eu vou morrer e cair lá dentro? Por que apesar de ter tudo eu levanto deprimido, arrasado, entristecido? E mais reclamo de tudo que eu tenho? Falo que chatice que eu tenho um trabalho? Não, mas eu tenho isso tudo para fazer e tudo eu reclamo. Porque eu não tenho consciência do dom que Deus me deu. Que é a vida. Não temos. E uma vida para ser vivida a serviço. A gente acha que caminhar com Deus é glamour. Que é o Jesus da Galileia, né? Nessa época do Jesus da Galileia, os discípulos estavam todo mundo atrás dele. Multidão atrás dele. Era só milagre, era só festa. Ele era reconhecido. Ele era solicitado. Todo mundo falava dele. E os discípulos começaram a frustrar com Jesus lá. Porque quando ele falou, chegaram perto dele e falaram: Jesus, mestre, você tem sido... As pessoas só falam de você. Ele falou: está na hora de mudar de lugar. E foi para isso que eu vim. Eles falaram: mas esse homem não quer fama? Como é que é? E muitas vezes a gente tem uma consciência muito errada de Deus. E quando a gente se põe a caminho, meu Deus, eu vi, eu conheci, eu quero caminhar. A nossa espiritualidade, ela está em três pilares que Jesus coloca a nossa espiritualidade. Em 3. Se vocês lerem o Evangelho de Marcos, de ponta a ponta, vocês vão enxergar tudo isso que eu estou falando com vocês. Porque tudo isso que eu estou resumindo para vocês é o Evangelho inteiro de Marcos. São 3 pilares. Primeiro, uma fé incondicional. Está longe a nossa de ser incondicional. Jesus falou assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para essa montanha: sai daqui e vai para lá. E ela cai no mar. Jesus queria um exibicionismo de fé? Não. Ele queria te dizer: se você acredita fielmente no seu Pai, que cuida de você, qualquer angústia que você tenha hoje, qualquer problema que você tenha hoje, por maior que seja, ele se dissolverá diante de Deus. O segundo pilar é a nossa confiança incondicional. Então, na nossa oração, nós temos que expressar confiança incondicional em Deus. Que ele falou que tudo que a gente pedir a Deus, ao Pai, Ele nos dará. Porque Jesus veio para poder nos mostrar que nós temos um Pai. Só que nós rezamos errado, pedimos errado, porque não sabemos pedir. E começamos a pedir um monte de bobagem para Deus, porque não temos consciência de serviço. Não temos consciência da dimensão de uma vida eterna. Não temos essa noção. O que é vida eterna? Nós fomos criados para viver eternamente. A gente não tem essa noção. Porque a nossa vida de lá continua a partir daqui. A gente não tem essa noção dessa dimensão. Então nós ficamos parados aqui, sofremos demais. Um dia nós vamos aprender a rezar igual Teresa de Ávila. Vocês lembram o que ela pedia quando ela entrava em oração?
Ela falava, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E compreender a presença de um Deus que me ama e que cuida de mim incondicionalmente, isso não tem preço. Como demoramos. E o terceiro pilar é o perdão. Oração católica pode ter no teu perdão, mas oração cristã tem que ter. Jesus falou assim, se você vier entregar uma oferta no altar, se lembrar que alguém está mais ou menos, você magoou alguém, etc., vai lá primeiro. Eu te espero, pode ir. Então, nós só vamos ter uma relação aberta com Ele, inteira com Ele, se eu regularizar minha relação com ela. Não tentem usar Deus em benefício de vocês. Não tentem se colocar melhor como alguém diante de Deus. Está errado. Essa oração não chega no coração dele. Não venha rezar de mal de alguém. Resolve lá primeiro, depois vocês vêm cá. Foi eu que falei isso? Quem dera, eu tinha mudado isso tudo. Foi ele. Por isso que eu falo que a nossa oração, nós somos católicos, não somos cristãos. Muito pouco cristãos. E trabalhar com Jesus, estar no caminho dele, exige conversão. Uma vez só, não todo dia, para não dizer que é toda hora. Todo dia nós trabalhamos a nossa conversão. Porque não nascemos sabendo. A nossa caminhada é lenta. Por quê? Porque temos o coração endurecido. Nós temos os olhos fechados. E Jesus pede, não endureçais os vossos corações. Mas para que eu possa ter uma caminhada com Ele, e Ele coloca 3 pilares que são da fé, que eu falei com vocês, os 3 da espiritualidade. Os 3 pilares da fé. O primeiro é a consciência da liberdade. Isso tem preço. Somos livres, até de não acreditar. Até de falar, que bobajada que essa moça está falando, não acredito em nada. Graças a Deus as palavras não são minhas, são dele. Primeiro é a liberdade. Nós só temos um Senhor. Só pertencemos a um Deus. Mais ninguém tem domínio sobre nós. Às vezes tem. Por quê? Porque não temos consciência que pertencemos a Ele. E aí a gente vive preso a um monte de coisa que finge ser Deus e às vezes até é nosso Deus. E não conseguimos dar o lugar verdadeiro para o Senhor reinar. Quando é que nós vamos conseguir encontrar um sentido na vida? Quando a gente voltar o nosso olhar para Ele, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. E falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça da minha vida aquilo que reflete a sua imagem. Às vezes a gente acha que tem que fazer coisas grandiosas, né? Coisas maravilhosas, coisas muito grandes. E às vezes o que Deus está pedindo de você é só que você fale para ela, coragem. Deus está conosco. Mas a gente não testemunha. Fala de, mas não posso falar, Filó. Por quê? Porque eu não conheço nada. Então está acontecendo o que na sua vida, então, que você não pode falar? Nem o que Deus está fazendo dentro do seu coração, você não é capaz de anunciar. Você não é capaz de anunciar diante de alguém que perdeu. Alguém fala, coragem, um dia você vai revê-lo. Jesus prometeu. Porque o segundo pilar da nossa fé chama ressurreição dos mortos. Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. E a gente cristão, nós católicos, vivemos como se a morte acabasse ali. A vida encerrasse na hora do enterro. Se a gente fosse cristão, a gente estava andando, pulando, cantando, falando, a vida é eterna. Entende porque eu falo que a gente é pouco cristão e muito católico? Então você fala, mas você é de que religião? Sou católico. É, assim, deprimido, batido. Achando a vida acabada? Porque não acredita em Jesus. Porque não entendeu nada. Nada. Mas não desanima não, porque os discípulos também não entenderam nada. Fala, gente, o que é isso que ele está falando? Ninguém entendeu nada. E à medida que Jesus foi caminhando para Jerusalém, as pessoas foram largando ele. Porque as exigências dele eram muito sérias. Porque ele falou, você quer conviver comigo? Você quer caminhar comigo? A vida não é de glamour, não. A vida é de serviço. Se você colocou o pé na estrada comigo, é para servir. Porque eu vim para servir. Você está disposto a servir? Você está disposto a cuidar do irmão? O terceiro pilar da nossa fé é o amor a Deus, é o amor ao próximo, é o amor a mim. Não, Filó, eu acredito em Deus, mas tu lera fulano está do meu lado, mas então tem uma coisa errada. Está vendo como é que nós somos pouco cristãos? Filó, mas eu não me aceito, então nós vamos começar tudo de novo.
Porque se eu não me aceito, eu não aceito o outro, eu não consigo ver Deus. E aí quando eu vou vendo todos os pilares da espiritualidade, todos os pilares da fé, eu falo, e a missa domingo só uma vez por semana é pouquinho demais. Não é não? Porque Jesus não é igual bezetacil que fica acumulado para dias. A gente precisa dele todo dia. Eu preciso encontrar com ele diário. Eu preciso chegar diante dele e falar, Jesus, cura nem aquilo que eu tenho consciência que eu preciso ser curado. Transforma aquilo que nem eu sei, Senhor, que precisa ser transformado. Como é que eu vou ser um cristão de verdade? Se eu não entro em contato com ele todos os dias. E além da missa diária, eu tenho que ler a palavra de Deus todos os dias. Tem que ler. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saborear essa palavra, eu tenho que ter essa palavra guardada dentro do meu coração, porque senão eu não consigo anunciar, eu não consigo me fortalecer. Porque eu estou na caminhada, as tempestades acontecem ou não acontecem? Vocês lembram das travessias? Jesus fez 3 travessias com os discípulos. Na terceira travessia, vocês vão lembrar, já era noite, e o evangelho é maravilhoso, o nosso problema é que a gente não entende, porque a gente não estuda. O Marcos fala que era noite, porque às vezes agora é noite na nossa vida. Quando os problemas chegam, quando a situação difícil na nossa vida chega, é noite. A gente não vê nada. Jesus estava com os discípulos atravessando. Em alto mar, as tempestades chegaram. O barco batia de um lado para o outro, era vento e tempestade. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Numa almofadinha lá no canto, cegado. Confiava plenamente no Pai, né? Aquele espetáculo. E nós não confiamos, ficamos loucos. Os discípulos fizeram o que podiam para o barco não afundar. Quando eles viram que a coisa não estava boa, eles foram lá acordar ele. Falaram, oi, você não está vendo nós vamos morrer, não? Você não importa com isso, não? Jesus não recriminou a forma com que os apóstolos acordaram ele. Jesus levantou, olhou para o vento, olhou para o mar, para a tempestade e falou, acalma. Aí veio uma intensa bonança. O que é isso na nossa vida? Quando está tudo escuro, que a gente não enxerga nada. Eu até conheço Jesus, mas eu não entendo nada do que ele falou. Aquelas palavras não chegam no meu coração. Meu coração está endurecido quando eu estou sofrendo. A Eucaristia nem mexe comigo. Essas músicas de louvor bacana que essas meninas fazem, que nem chega. Até que ele se levanta. Né? Deus vai deixando a gente fazer as coisas. Tomar as nossas atitudes. E quando ele se levanta, não há nada que o segure. Quando ele se levanta e fala, chega, acalma, o nosso coração entra em paz. Porque Deus está conosco. Ele caminha conosco. O nosso problema é que não percebemos. Não temos a consciência da presença. Não acreditamos. A gente não acredita que os cabelos da cabeça da gente estão todos contados. A gente não acredita que ele falou lá em Isaías, se tiveres que atravessar pelo fogo, eu caminho com você. Se passar pelo rio, as águas não vão te afogar, porque eu estou com você. Eu vendo reinos por ti, troco tudo por ti. Faço tudo por ti, o que mais você deseja? Se você me chama, eu falo, oi meu bem, o que você deseja? Não marco hora, não pago em dólar, nem em euro. Olha que espetáculo, mas é de graça, eu não dou valor. Se ele fosse bem carinho, nós ia passar a vida economizando para falar com ele, não ia conseguir, não ia dar tempo. Mas como ele é assim, né? Ele se desmancha, né? Ele se entrega. Quando a gente é muito amado, a gente até despreza um pouquinho, né? A gente devia repensar. Mas os discípulos, às vezes quando a gente já está fazendo uma caminhada, e esse o que eu gostaria de pedir sempre a vocês, que nunca tirassem Jesus da frente de vocês. Não tirem o foco da vida de vocês. Toda vez que vocês tirarem Jesus da frente, vocês vão se perder. Toda vez que vocês pararem de olhar para ele, olhar para vocês mesmos, aí a gente começa a fazer o que os discípulos fizeram. Eles estavam na caminhada para Jerusalém e Jesus explicou 3 vezes sobre a paixão dele. Ninguém entendeu nada. O que eles estavam brigando? Aqui ele vai morrer mesmo, né? Mas entre nós, quem vai ser o maior? Quem tem mais poder? Vocês podem imaginar o que é isso? Então eu não sei qual foi a maior dor de Jesus, não. Foi traído, foi vendido, foi abandonado. Explicou, ninguém entendeu nada. E o povo falou, morre, pode morrer. Agora quem que vai ser o maior? Às vezes a gente é assim.
Às vezes dentro de uma casa, dentro de um trabalho, dentro de uma comunidade, a gente perde o foco, Jesus. E começa a pensar, quem é o maior? Quem é o maior aqui na igreja do Belvedere? É o padre, o ministério de música, o ministério da pastoral social? Quem é o maior? A intercessão? Quem é o maior? A gente esquece que trabalha para Jesus. O maior é Jesus. Eu estou aqui por Ele. Aí a gente perde o foco. Aí dá tudo errado. Tudo errado. Porque começa os ranços, começa as brigas, começa as bobagens. A gente esquece o foco. O foco é Jesus. Não tirem o olho dele. Minuto nenhum da vida vocês. E várias vezes por dia, tanta coisa tenta nos chamar. Tanta luz, tanta seta, tanta coisa te mostra. Olha para ele primeiro. Olha para ele e fala assim, tá certo? É para ir lá mesmo ou não? Tá de acordo? Então, nós não conseguimos chegar diante de Deus e falar, Jesus, esse sentimento está dentro do meu coração, ele não está bom. Porque a minha cabeça pensando uma coisa, o coração está fazendo outra e meu corpo está agindo de outra. Me mostra o que é para dizer, Senhor. Falar que eu vou me dar paz para o meu irmão. Dentro de mim está uma bagunça danada, vou dar paz o quê? Nenhuma. Se eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra. É preciso falar com Jesus com toda liberdade e naturalidade. Senhor, está acontecendo tal coisa. Tem um problema? Reúne marido, mulher, filhos, quem tiver com a situação delicada e fala, vamos apresentar isso para Jesus? Porque certamente Ele tem uma solução tão brilhante, porque Ele é Deus. O nosso problema, não confiamos. Nós não temos a confiança que Ele pediu, incondicional. Nós temos que aprender com Jesus. Tem um trecho da carta de Paulo aos Hebreus que ele fala assim, considerai atentamente Jesus. O que é isso? Considera tudo que Ele falou, tudo que Ele fez. Até na cruz ele foi abandonado, desolado, ele não perdeu a confiança no Pai. Nós, por muito menos, nem confiamos. Ou confiamos mais ou menos, vamos ver se vai dar certo. Vou pôr o pezinho, vou fazer um teste. Se dessa vez der certo, até continuo no caminho, né? Vai que esse treino dá certo, eu saio fora. Fico vendo esse povão aqui rezar, eu entro no meio. Se a coisa der errado, porque vai que ele existe, né? Vai que Deus existe. Fala, não, eu já até frequentei lá a igreja e tal, já estou salvo, né? Vai que ele existe. Porque agora se ele não existia também, não estava nem ligava mesmo. A gente não assume postura cristã. É católico é relaxado mesmo. Não lê a Bíblia, vai à missa só domingo. Por quê? Porque nós somos do rito. Então tem que ir à missa domingo. Então cumprir meu rito, gente. Estou salvo, vou à missa domingo. Que lindo. A gente devia pôr a mão na consciência. E pensar que isso não me alimenta diante do meu Deus. Só isso é pouco demais. A missa de domingo só dá para domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, está tudo sozinho. Precisamos renovar a misericórdia nele. Renovar as nossas forças nele. Pedir orientação com ele. Falar o dia inteiro com ele. A gente conta com ele de domingo em domingo, parece uma visita. E não o Senhor da nossa vida. Nós temos que mudar o olhar. Eu queria que vocês abrissem em Marcos, que eu quero que vocês leiam comigo, um trecho do caminho de Jesus. É Marcos capítulo 10, versículo 46, desculpa. Quando Jesus estava chegando próximo de Jerusalém, ele só fez 2 curas, ele curou 2 cegos. Na verdade, o objetivo dessa cura desses cegos, tudo tinha um objetivo. Jesus estava tentando abrir os olhos dos apóstolos. Né? Ele estava chegando perto da cruz, estava chegando perto do sofrimento dele e da morte. Os discípulos não estavam entendendo nada. Então, aqui, eu gostaria que vocês lessem, porque prestem, sempre que vocês forem ler a palavra, prestem muita atenção nos verbos, na colocação das preposições, porque tudo tem um sentido muito grande, mas muito grande. E olha esse textinho aqui, ele é muito rico. Vamos ler junto. Nós vamos ler uma vez, depois eu vou ler traduzindo. Olha que lindo. Jesus estava caminhando com os discípulos, igual eu falei com vocês, ele tinha saído de Jerusalém, da Galileia, e estava indo para Jerusalém. Então eles chegaram a Jericó. A minha Bíblia deve ser um pouco diferente, de vocês caminha de Jerusalém. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, claro, ele era famoso até o momento, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar:
Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Então vamos começar de novo. Ao sair de Jericó com os discípulos, estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho, às vezes estamos nós, que não começamos a nossa caminhada, que não entramos, porque todos aqueles que ainda, todas as vezes que nós não caminhamos e não assumimos Jesus como Senhor absoluto da nossa vida, nós estamos à beira do caminho, porque Ele é o verdadeiro caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele vai nos conduzir ao Pai. Então, quando o cego estava aqui, ele estava à beira do caminho. Ele escutou aquela multidão passando, ele ouviu, porque ele era cego, não era surdo, né? Ele era só cego, não era surdo não. Então ele ouviu, como muitos de vocês ouviram falar, tem Jesus. Vocês vieram ver o que é. E aí ele começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitas vezes, quando a gente está passando uma situação difícil, a gente está à margem, está perdido, desorientado, cego, sem rumo, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, e que você começa a gritar por Deus, as pessoas falam assim: cala a boca, isso não resolve nada não. Se você não tomar uma atitude por você, nada te acontece. Vocês já ouviram isso? Se você não fizer alguma coisa, nada te acontece. Então muitas vezes alguém nos repreende e fala: cala a boca. Mas essa doçura chamada Jesus, escutou, né? E falou assim: chamai-o. Jesus é tão doce, gente, mas Ele é tão doce, que hoje Ele usou de um para trazer o outro. A gente tem a ilusão que veio porque quis. Ele escolheu quem Ele queria e trouxe. Trouxe para ouvir o que vocês estão ouvindo. Trouxe para conceder as graças que Ele está concedendo no coração de vocês, que vocês não estão vendo. Porque aquilo que a gente não vê, a gente não acredita, mas Jesus está aqui andando no meio de nós. Com certeza passando no meio de todos nós. Então, quando Ele fala, chamai-o, hoje Ele chamou cada um de vocês. E a doçura maior, presta atenção. Jesus sabia que Ele era cego, é claro. Jesus, porque às vezes a pessoa chega perto de você, te pede alguma coisa, chega e fala, eu preciso falar com você, você fala, já sei, você quer tal coisa, né? A gente já acha que sabe tudo o outro. A doçura, o respeito de Deus com esse ser, Ele falou com ele: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? A tradução, o dia que vocês tiverem oportunidade de ler, vocês vão ver que quando ele responde, quando ele fala, Senhor, que eu quero ver, a tradução inicial em grego não é simplesmente ver. É ver as coisas do alto. Abre os meus olhos do Espírito, Senhor, eu quero ver mais. Eu quero ver além do que as pessoas estão vendo. E aí, aqui tem muita coisa interessante, muito trecho, que quando eles falam que ele deixa o manto e pula até Jesus, que quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, tudo aquilo que a gente tinha já não tem mais sentido ter. Né? Tudo se faz novo. Né? É uma outra história. Eu estou começando a viver, é um outro ser. Tudo muda. Então, deixar o manto numa simbologia de deixar a vida que estava ali parada. Né? E aí Jesus responde para ele: vai, tua fé te salvou. Presta atenção no que Marcos escreve. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Aí ele não estava mais à margem, ele estava no caminho. Ele estava com Jesus. Bartimeu foi o primeiro discípulo que caminhou de olho aberto. O resto estava cego. Pedro, João, Tiago, a turma toda, está tudo cego andando com Jesus. Bartimeu, que era o cego, era o único que enxergava. Vocês já tinham pensado nisso? Bartimeu estava
vendo tudo direitinho. O primeiro discípulo que enxergou, Bartimeu, foi andando atrás de Jesus até Jerusalém. Ele já tinha entendido que ele era o Senhor. Os discípulos ainda não. Tanto que o abandonaram na cruz. Às vezes também a gente abandona muito Jesus. Mas o que me conforta, e quando eu vejo que Pedro negou Jesus, né? Pedro que falou, que é isso, Jesus? Eu dou minha vida por você. Ele falou, Pedro, antes que o galo cante, ou seja, pressão em me negar, Pedro. Que é isso, Jesus? Vai negar. Onde que a turma toda largou? Quantas vezes a gente deixa Jesus no caminho? Quantas vezes outras coisas nos seduzem? E a gente fala, agora eu vou dar um tempo de Deus e eu vou seguir esse negócio aqui que é super interessante. Diz que esse negócio agora é o da moda. É o do momento. Né? Então às vezes surgem umas coisas aí que é o do momento. Da moda. Da moda eterna é Jesus. Tudo que vocês saírem fora dele não dará certo. Porque só ele nos conduz à verdade. A que verdade? A verdade de nós mesmos. A nos conhecer quem somos, qual é o projeto que temos. Então gostaria que vocês pensassem, porque Jesus ele não desiste da gente não. Então quando a gente pensa em todos os discípulos, em tudo que aconteceu, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, qual que foi o recado que ele mandou para os discípulos? Eu vos precedo lá na Galileia, vocês podem ir lá me encontrar. Mas ele não desistiu, não vai começar tudo de novo. Não desiste. Onde que é a nossa Galileia, gente? Para nós. É o nosso trabalho, é a nossa família, é onde a gente está. É lá que Jesus nos precede. O que nós católicos fazemos? Vou continuar falando, mal. Nós vivemos uma religião dicotomizada. A gente vem à missa, Padre Alexandre, Padre Dal, faz aquelas pregações bacanas, a gente sai daqui cheio, querendo converter o mundo. Mas nem bem arrancou o carro, chegou em casa e já começou a brigar. Então o que a gente aprende aqui já não aplica. Vocês entendem? É dicotomizado. Não, Filó, o negócio é o seguinte, aqui é meu trabalho, lá é Deus. Uai, não tem esse jeito isso não, é? Por quê? Porque somos católicos e não cristãos. Os cristãos, eles falam que quando a gente começa a andar muito com a pessoa, a gente parece com ela, não é assim? Copia as palavras, veste igual, aquela coisa. Os cristãos em Antioquia, foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles lembravam ele, o Cristo. Nós estamos lembrando quem, gente? Qual será a imagem que nós estamos refletindo? Porque Jesus tem que nos preceder mesmo no trabalho, tem que nos ajudar a testemunhar Jesus no trabalho, na mesa de boteco, na boate. Nós temos que testemunhar ele, tem que levar ele em todo lugar. E testemunhá-lo. O que o católico faz? Não, religião não discute. Ah, discute sim. Ah, sim. Eu assumo sim as coisas. A gente tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Quando eu estou dentro do elevador com a Bíblia, o povo inteiro me olha. A Jaqueline me cutuca e fala assim, filho, eles estão todos achando que a gente é crente. Eu falei, deixa achar. Se é crente, sou, crê em Jesus. A gente se envergonha. A gente tem vergonha de falar que hoje vem à igreja rezar. A gente tem vergonha. Vocês lembram do evangelho de domingo? Aquele que me anunciar, eu anunciarei diante do Pai. Mas aquele que me esconder, me negar, eu nego vocês lá em cima. Tiago falava assim, seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Então a gente precisa prestar atenção que nós somos absolutamente livres para aceitar a caminhada com Deus ou não. Mas se a gente fizer a opção de aceitar a caminhada, que a gente seja cristão de verdade. Que a gente possa anunciar Jesus aonde a gente estiver. Que a gente não tenha medo de ter uma vida com coerência daquilo que eu rezei, daquilo que eu vi e daquilo que a minha vida tem que mostrar. Eu não posso ter um comportamento na igreja e outro no trabalho e na vida. Porque se o Brasil pelo menos era o país mais católico do mundo, se a gente vivesse de verdade, fosse o país mais cristão, o mundo estava convertido. Então cada vez que eu vejo tanta violência, tanto sofrimento, eu falo com Jesus, tem de misericórdia da minha miséria, que ainda não consigo convencer as pessoas da sua presença, do seu amor. Isso é nosso.
É porque nós achamos que nós vamos levando a vidinha assim, achando que está tudo bem. Eu cumpro os mandamentos, eu vou à missa, eu dou o dízimo, está tudo certo. Está tudo errado. Nós não arregaçamos as mangas e não começamos a trabalhar para Jesus ainda não, moçada. E ele falou, continue a minha obra. Param lá, tem 2000 anos, está parado esperando alguém recomeçar. Eu acho que eu não tenho tempo, Eu vou começar a ajudar Jesus, servir Jesus, depois que meus filhos crescer, casar, eu formar, não sei o que acontecer. Aí a morte acontece no meio do caminho. Fala, Gima, mas não está esperando agora. Ele falou, vamos bem, chegou a sua vez. Mas aqui, eu tinha umas coisas para fazer, ficou para trás, querido. Ficou. Porque você não prestou atenção no caminho e não manteve o foco, que sou eu. Você perdeu o sentido da sua vida e resolveu viver para você mesmo. Desgastou sua vida, gastou com o que não devia. Mas toda vez que eu penso nessa caminhada dos discípulos até lá, eu lembro, nós ainda temos jeito, Jesus. Ele não desiste de nós. Nós ainda temos jeito, nós precisamos de querer. Essa é a diferença. Nós precisamos de querer sair da mesmice, da vida morna, né? Da vida morna que a gente leva. A gente ainda tem que falar igual São Francisco. Meu Deus, não me deixe na praia. Não gosto da praia. Me leva para o alto mar. Eu quero as ondas, as grandes ondas. Por que, Francisco? Porque eu sei o tamanho do Deus que eu tenho. Nós, ao contrário, queremos uma choupaninha bem discreta, bem longe, para que a água nem respingue, né? Precisamos de aprender a ser cristão. De verdade. Então eu quero terminar com vocês, para que vocês pensem um pouco mais. Eu quero ler uma profecia para vocês de Ageu. Vocês já ouviram falar em Ageu, profeta? Tem uma profecia linda, que é para que a gente não desanime. Linda profecia. O livrinho de Ageu tem 3 capítulos. Vocês vão abrir no capítulo 2, se vocês quiserem acompanhar. É linda essa profecia e hoje eu vou adaptá-la para nós aqui. Porque Deus sabia que a caminhada não é fácil. Então por isso Ele manda uma palavra muito boa. Todas as palavras de Deus confortam, nos levantam. E a gente precisa entrar e perseverar no caminho de Deus com a certeza que Deus permanece conosco, que Ele caminha conosco, que Ele nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Não há uma questão para ser amado. Que a vida nos foi dada de graça. Que eu preciso transformar essa minha vida de volta para Ele, mas transformar nisso, naquilo que Ele desejar. Que Deus, então, abra os nossos ouvidos para ouvir isso agora. Porque isso é para todos nós. Está em Ageu 2, versículo 4, e ele fala: agora, pois, ser forte, ânimo, coragem. E ele vai falando isso para cada um deles lá. E ele fala, ser forte, trabalhai. Por quê? Porque eu estou convosco, conforme o compromisso que concluí convosco na saída do Egito. Guarda essa frase. E uma vez que o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Nós morremos de medo de caminhar com Deus. Nós temos tantos medos. Medo do fracasso, medo da doença, medo de perder emprego, medo de perder as posses e medo da morte. Não temais. Ninguém nos ama como Ele. Ninguém cuida de nós como Ele. Ninguém. Precisamos abrir os olhos, como Bartimeu. Precisamos pedir que desentupa o nosso ouvido. E precisamos quebrar a resistência do nosso coração. Então hoje eu pedi a Moninha, eu combinei com ela 2 coisas. A primeira é que como a gente tem muito pouco tempo para rezar mesmo, né? A gente tem tão pouco tempo de oração diária. Eu pedi a ela que a gente devia aproveitar a presença de Jesus. Porque todas as vezes que a gente reza, lê um trecho da Bíblia, se essa palavra não for para mim, hoje, não tem sentido eu ter lido a palavra. Então hoje eu queria convidar vocês todos a ser o Bartimeu, o cego. Gostaria que vocês fechassem os olhos. E vocês agora vão se colocar na presença de Jesus. Nós vamos aproveitar que Ele está aqui. Porque na vida da gente, às vezes a gente não tem tempo durante a semana, a gente corre demais. E ainda não temos tempo para Deus. E é Jesus que pergunta para vocês:
que queres que eu te faça? A resposta é sua. A de Bartimeu foi: eu quero ver. A sua é que vier no seu coração. Fala com ele, que ele está aqui para te ouvir.